continuidade aqui à última parte de algas protistas, falando um pouco sobre a reprodução. Mas para entender a reprodução das algas protistas é importante que a gente tenha alguns conceitos sobre divisão celular. Lá no primeiro ano científico, vocês estudaram uma parte da biologia chamada citologia, e um dos últimos assuntos que a gente passa na citologia é o mecanismo de divisão celular por mitose ou divisão celular por meiose. Então as células elas se dividem. Então eu vou tentar fazer o resumo do processo de divisão celular chamado de mitose, tá? Então vamos lá. O que é a mitose? Por conceito. Vou tentar pegar uma canetinha aqui. A mitose, gente, é um tipo de divisão celular em que uma célula mãe, eu vou só circular aqui, ó, vamos imaginar isso aqui seja uma célula, tá? Que eu vou chamar de célula mãe. Então, durante a mitose, essa célula mãe, ela vai se dividir em duas, tá, células filhas, onde cada célula filha vai apresentar o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, vamos contar aqui quantos cromossomos tem essa célula mãe. Aqui eu tenho a membrana, tenho o citoplasma, tem a região do núcleo, e dentro do núcleo nós temos estruturas semelhantes a pequenos bastões que nós chamamos de cromossomos. São esses cromossomos os responsáveis pelas características, tá, dos seres vivos. São constituídos basicamente de DNA. Então essa célula mãe com 4 cromossomos, ela vai se dividir para formar duas células filhas, contendo cada célula filha também 4 cromossomos. Então não há uma alteração no número de cromossomos em relação à célula mãe em relação à célula filha. Então eu quero que vocês entendam também que durante o processo chamado de mitose, tá, a célula mãe ela é diploide, ela é representada por uma equaçãozinha, uma célula diploide é representada por essa equação aqui, ó, 2N. Então, diploide porque os cromossomos estão aos pares, gente. Se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos, tá? Esse valor numérico 4 indica que essa célula ela é diploide, ou seja, o número cromossomo é par. E toda célula diploide é representada pela equação 2N, tá? Essa equação aqui, ó. 2, aí tá 2 maluco. E N, representando que os cromossomos estão aos pares. Então eu tenho aqui 2 pares de cromossomos. Mas quando essa célula sofre mitose, como eu falei, ela sempre vai se dividir em duas, para formar no final do processo, tá, duas células filhas com o mesmo número de cromossomos que ela. O processo mitótico ele é dividido em várias fases, que não vem ao caso aqui eu mostrar cada uma das fases, tá? É um tipo de divisão celular bastante complexa e que levaria talvez 2, 3 aulas de 50 minutos para a gente explicar a mitose detalhadamente. Mas o que eu quero que vocês entendam é apenas a base. Então, se eu chegar aqui na última fase da divisão celular por mitose, vocês vão ver aqui essa célula mãe se dividindo em duas células filhas e as células filhas apresentando o mesmo número de cromossomos que a célula mãe. Bora ver esse processo. Tá aqui, ó, a célula mãe se dividindo, tá? As células filhas se formando. E se você for contar a quantidade de cromossomos existentes no núcleo de cada célula filha, é idêntico ao número de cromossomos existente no núcleo da célula mãe, das células que deram origem a essas duas células filhas, ou da célula, né? Então vamos contar aqui, ó, essa primeira célula filha com 1, 2, 3, 4 cromossomos, essa outra célula filha também contendo 4 cromossomos. A equação de uma célula diploide, ó, 2N igual a 4. Então, de maneira muito, mas muito resumida mesmo, esse é o principal conceito de mitose, tá? O que eu quero que fique para vocês, essa equação aqui é a equação diploide, que é que uma célula diploide, ela significa, tá? Qual o significado de uma célula diploide? Toda célula diploide apresenta seus cromossomos em quantidade par. O outro tipo de divisão celular que nós precisamos entender é a chamada meiose. Deixa eu ver se está aqui, ó. Processo meiótico.
tá aqui, tá um processo bem resumido da meiose, tá? Então, na meiose, a própria palavra já está dizendo meiose, metade. A gente vai ter uma célula mãe, deixa eu aqui mostrar a célula mãe. Tá aqui, ó, a célula mãe, tá? Tá aqui a equaçãozinha representando 2N, afirmando que essa célula mãe ela tem a quantidade de cromossomo em número par, tá? 2N igual a 2. Essa célula mãe ela tem 2 cromossomos e vai se dividir por meiose. A meiose ela é acompanhada por duas fases. A primeira fase da meiose, a meiose 1 e a meiose 2, tá? Então, de maneira resumida, a meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula mãe ela vai se dividir para formar no final do processo 4 células filhas. Está aqui a primeira célula, segunda, terceira e quarta célula, onde cada célula filha apresenta a metade do número de cromossomos da célula mãe. Tá? Se a célula mãe aqui tem uma, cada célula filha vai ficar com metade. Perdão, se a célula mãe aqui tem 2 cromossomos, cada célula filha vai ficar com metade do número de cromossomos da célula mãe. Ou seja, um cromossomo por cada célula filha. Tá? E a equação química que a gente, ou a equação biológica que nós vamos representar uma célula com o número de cromossomos em quantidade ímpar, tá? É a equação representada pelo valor n, pelo número n, tá? Esse valor aqui, n, representa uma célula que nós chamamos de haploide. Então, toda célula haploide apresenta número de cromossomo ímpar e toda célula diploide apresenta número de cromossomo em quantidade par. Isso é muito importante para entender a questão da reprodução das algas, tá? Quando você vai ver o ciclo diplobionte, a gente vai ver que vai existir indivíduos na fase adulta com células diploides, tá? Ou diploaplobionte, 2 indivíduos, né, na fase adulta, um com a quantidade diploide de cromossomos e outro com a quantidade haploide. E assim sucessivamente. A gente vai entender quando for estudar os casos, tá? Foi um resumo muito brusco, tá? Do que seria mitose e o que seria meiose, mas é importante a gente entender para poder não se atrapalhar tanto quando a gente for explicar a reprodução das algas protistas. Abraço e até a próxima aula.